Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo sobre uma figura assim monumental da história europeia, Carlos Magno. A nossa fonte principal são alguns trechos selecionados de Carlos Magno, rei dos francos e imperador do Ocidente. A nossa missão aqui é ir um pouco além daquela imagem mais conhecida, sabe? Tentar desvendar as camadas dessa personalidade tão influente e entender o impacto real do longo reinado dele. Queremos buscar aqueles aspectos mais reveladores, talvez até surpreendentes, né? Quem foi, afinal, esse homem que foi coroado imperador do Ocidente? Certo, vamos mergulhar nisso. Para começar, a descrição física que as fontes trazem é bem marcante. Um homem grande, imponente, talvez 1,90, quem sabe 1,95 de altura. Nossa, excepcional para a época. Mas é na personalidade que a coisa fica mais intrigante. Ele é descrito como alguém com um senso de moralidade muito forte, quase austero em certos pontos, mas ao mesmo tempo perdulário, um gastador. Casou 4 vezes. Sim, as fontes dizem que as esposas morreram de causas normais para a época, né? Isso. Mas ele manteve muitas concubinas. Teve cerca de 20 filhos, a maioria fora do casamento. Uma figura de muitos contrastes, sem dúvida. E essa dualidade parece que estava em tudo, né? Ele podia ser profundamente gentil, assim, genuinamente tocado pelo sofrimento dos outros, muito ligado à família, mas também incrivelmente severo. Até brutal, quando contrariado. Tem aquela história famosa ou infame, né, do massacre de Verden. Exato. Aquela dos 4.500 saxões mortos num único dia. Supostamente como uma lição terrível. É um número que muitos historiadores questionam, né? 4.500 só redondo demais, talvez simbólico. Sim, e o evento em si não é totalmente confirmado em todos os detalhes. Mas algo de extrema violência claramente aconteceu ali. Ficou registrado. Mostra um lado bem implacável dele. E essa coexistência de traços, eu acho que é um ponto central para a gente entender Carlos Magno. Ele é retratado quase como duas pessoas. Por um lado, um homem bárbaro, imerso nas tradições guerreiras, na cultura oral do povo franco. Por outro, um erudito, um promotor da cultura letrada. Ele falava o germânico nativo dele fluentemente, claro, mas também dominava o latim, a língua da igreja, da administração, do conhecimento escrito. E entendia grego, embora parece que não falasse tão bem. Uma combinação bem comum para a época. E, como você disse, ele sabia ler. A fonte até destaca que ele gostava de ouvir leituras, especialmente A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Uma obra bem complexa, né? Exatamente. Mas aí vem uma das ironias mais fascinantes. Apesar desse poder todo, desse interesse intelectual, ele não sabia escrever. Sério? Sim. Há relatos de que ele tentou aprender já mais velho. Mantinha tabuletas de cera debaixo do travesseiro para praticar as letras à noite, sabe? Mas, aparentemente, sem muito sucesso. Ele mesmo teria admitido que talvez tivesse começado tarde demais para aprender. É uma imagem muito forte, né? O líder de um império vasto, o patrono das artes, reunindo eruditos, mas que, pessoalmente, não dominava a escrita. Nossa, isso é realmente surpreendente. E o fato dele ter reinado por quase 46 anos, isso deu a ele um tempo imenso para deixar a marca dele, né? Ele se tornou um patrono incomparável, talvez o maior do tempo dele. Usava a riqueza e a influência para atrair as mentes mais brilhantes, os administradores mais capazes para a corte em Aachen, clérigos, estudiosos, poetas. E ele podia oferecer recompensas, status, oportunidades que ninguém mais na Europa Ocidental conseguia igualar naquele momento. Mas as fontes sugerem que ele não era ingênuo nisso, não distribuía favores cegamente. Dizem que ele era um juiz perspicaz de caráter, investia os recursos de forma estratégica, sempre com um objetivo maior em mente, um projeto para o reino dele. Parece que ele sabia identificar e cultivar talento. Mudando um pouco de assunto, vamos olhar para o lado militar. É central no reinado dele, né? Uma atividade quase incessante. Sim, 53 campanhas militares registradas ao longo de 46 anos. Era quase uma por ano, em média.
Impressionante. Era uma necessidade, imagino, para manter e expandir um reino tão grande com fronteiras tão diversas. Mas aí tem um paradoxo interessante. As fontes não o retratam como um gênio tático no campo de batalha, sabe? Não mesmo? Ele não tem aquela fama de um Alexandre o Grande ou de um Júlio César, um comandante brilhante no combate em si. E essa é a chave, eu acho, para entender o sucesso militar dele. Pode parecer estranho para um líder tão ligado à guerra, mas o grande talento de Carlos Magno não era a tática de batalha. Era Organização, logística, estratégia em grande escala. Ele era um mestre em mobilizar homens, recursos, reunir exércitos enormes para os padrões da época, garantir o abastecimento, coordenar os movimentos por distâncias enormes. Então ele era mais um grande planejador por trás das cenas. Em muitos casos, sim. Muitas vezes ele nem estava no comando direto das tropas. Delegava para generais de confiança ou para os filhos dele conforme iam crescendo. A força dele vinha dessa capacidade de desgastar, de desorganizar os inimigos pela pura força organizacional, pela escala das operações, pela persistência ano após ano. E se a gente olha para os objetivos dessas guerras, percebemos outra coisa importante. A gente pensa nele como um conquistador puro e simples, né? Mas a análise das campanhas sugere que tinha um elemento conservador, estratégico em muitas delas. Como assim conservador? Ele não buscava só glória ou expansão ilimitada. Em várias frentes, o objetivo parecia ser restaurar o que ele via como os limites históricos do antigo reino merovingio, a dinastia franca anterior. Em outras áreas, o foco era consolidar fronteiras instáveis, sabe? Incorporar territórios que fragmentavam o reino. E, fundamentalmente, criar uma zona de proteção enorme, tipo um cordão sanitário estratégico ao longo das fronteiras mais vulneráveis. Contra os saxões, os ávaros, os muçulmanos na Espanha. Ah, entendi. Havia uma lógica defensiva e de consolidação bem forte, então. Não era só sede de conquista. Era mais sobre construir um espaço seguro e coeso do que simplesmente anexar terras. Faz sentido. Exatamente. E essa mesma capacidade organizacional que ele mostrava no campo militar, ele aplicou de forma brilhante na administração do reino. Ele realmente transformou a corte real. Antes era mais itinerante, né? Sim, mudava muito de lugar. Mas ele a tornou um centro nervoso da política da administração, principalmente depois que fixou em Aachen. E ele tinha essa habilidade notável de atrair a elite, nobres poderosos, bispos influentes de todo o império para perto dele, para essa corte, e ele era muito cuidadoso em cultivar uma imagem de governante que consultava. Que buscava consenso. Um instrumento-chave para isso eram as assembleias anuais dos francos. Assim, as grandes reuniões. Originalmente, em teoria, todo homem livre podia participar. Mas com o crescimento do império, elas se tornaram, na prática, reuniões da aristocracia, leiga e eclesiástica. Era onde as grandes decisões eram debatidas. Isso. Discutiam planos de campanha, reformas, novas leis. Mas não era só trabalho formal, né? As fontes indicam que tinha muita socialização, muita negociação nos bastidores, formação de alianças. Era um grande evento político e social, antes das decisões serem formalmente aprovadas. Era uma forma muito astuta de governar. Embora a iniciativa, a visão final, fosse quase sempre de Carlos Magno, ele criava um processo que dava a impressão de um esforço conjunto. De deliberação coletiva. E isso era crucial para garantir que as decisões fossem aceitas e implementadas num reino tão vasto e diverso. Com certeza. E as leis que saíam dessas assembleias eram formalizadas nos famosos capitulares, chamados assim porque eram divididos em capítulos, capítula em latim. Eram decretos que cobriam de tudo um pouco. Organização militar, administrativa, questões religiosas, morais. Esses capitulares, então, eram levados para as diferentes regiões pelos oficiais locais principais, os condes. E aqui a origem da palavra é interessante. Conde vem do latim comes, que significa companheiro. Especificamente, companheiro de mesa do líder. Ah, que curioso. A própria linguagem reforçava essa ideia. Exato. A ideia de um reino governado pelo rei junto com seus companheiros, seus homens de confiança que representava a autoridade dele localmente. Mas como garantir que esses condes, lá longe da corte, agissem corretamente? Que permanecessem leais,
Devia ser um desafio enorme na Alta Idade Média, com comunicação lenta e difícil. Gigantesco, mas Carlos Magno usou alguns mecanismos de controle bem eficazes. Um deles foi fortalecer a vassalagem real. Ele criou laços pessoais muito fortes, baseados em juramentos de fidelidade, troca de benefícios com a elite mais importante. Esses vassalos diretos do rei tinham responsabilidades especiais. E o outro mecanismo? O outro eram os missi dominici, literalmente os enviados do senhor rei. Eram inspetores itinerantes, geralmente enviados em pares, um nobre leigo e um clérigo, tipo um bispo ou abade, para supervisionar uma região específica. Tipo uns auditores internos do Império. Isso, perfeito. A missão deles era verificar se as leis, os capitulares, estavam sendo cumpridas, se os condes e outros oficiais agiam com justiça, se não havia corrupção ou opressão dos mais fracos. Eles ouviam queixas, corrigiam abusos e reportavam direto para o imperador. Era um sistema de auditoria e controle fundamental para manter a integridade do sistema todo. Faz todo sentido. Além dessa estrutura administrativa e de controle, a fonte destaca algo mais profundo na mentalidade de Carlos Magno. Um desejo quase obsessivo por uniformidade, por uma certa ordem mental. Sim, ele queria que as coisas fossem feitas da mesma maneira em todo o reino dele, que era incrivelmente diverso, né? Em leis locais, costumes, até práticas religiosas. E para encontrar um modelo, uma fonte de autoridade para essa padronização, ele se voltou consistentemente para Roma. Roma era a referência. Um exemplo claro. Ele percebeu que a lei da igreja, o direito canônico, variava muito. Aí ele pediu ao Papa Adriano I, com quem ele tinha uma relação próxima, uma cópia da coleção de leis canônicas usada em Roma. A tal coleção Dionísio-Adriana. E o Papa mandou. Mandou. O texto foi enviado, os eruditos dele estudaram, adaptaram um pouco para a realidade franca e por volta de 789 ele foi promulgado como a lei oficial da igreja em todo o reino. Padronização na lei. Exato. Outro exemplo, a liturgia, as práticas de culto. Ele notou que a forma como a missa era celebrada variava bastante. De novo, olhou para Roma, pediu ao Papa uma cópia de um sacramentário, um livro com as orações e ritos da missa, considerado autêntico da prática romana. E esse livro chegou, foi estudado por figuras como Alcuino de York na corte. Isso, provavelmente entre 785 e 786. E depois serviu de base para um padrão litúrgico que foi disseminado pelo Império. Padronização no culto. E o mesmo com os mosteiros, tinha muitas regras diferentes sendo seguidas. Ele queria um padrão. De novo, recorreu à autoridade romana, ou associada a Roma, escreveu para o abade de Monte Cassino, pedindo uma cópia autêntica da regra de São Bento. Recebeu o texto, fez os conselheiros analisarem e decretou que a regra beneditina seria a norma para a vida monástica em todo o reino. Padronização na vida monástica. É impressionante essa busca por uniformidade. E o impacto disso foi simplesmente imenso e duradouro. A uniformizar a lei da igreja, a liturgia, a vida monástica, baseando-se em modelos romanos, Carlos Magno estava, na prática, tecendo uma trama cultural e religiosa comum sobre uma área enorme que viria a formar o núcleo da Europa Ocidental medieval. Ele estava usando a religião, a lei, o ritual, como ferramentas poderosas de coesão imperial. Foi um esforço consciente para forjar uma identidade compartilhada, pelo menos entre as elites letradas e o clero, superando a imensa diversidade linguística e cultural que existia. Não era só administração, era construção cultural. Ou seja, a religião e a lei não eram só questões espirituais ou legais, eram instrumentos fundamentais para a construção do próprio império. Fascinante. Mas claro, mesmo um reinado tão longo e poderoso tem um fim. Em 813, já sentindo o peso da idade, talvez preocupado com a sucessão depois da morte de outros filhos, Carlos Magno chamou o único filho legítimo sobrevivente, Luís. O que se tornaria Luís o Piedoso. Que era rei da Aquitânia na época. Isso, chamou ele para a corte em Aachen e numa cerimônia solene ele mesmo coroou Luís como co-imperador, associando ele formalmente ao poder imperial,
Depois o enviou de volta para governar Aquitânia. Resolvendo a sucessão em vida. Exato. Depois de resolver essa questão dinástica crucial, ele fez o que gostava. Passou o outono de 813 caçando nas Ardenas. Retornou a Aachen em novembro, mas em janeiro de 814 adoeceu gravemente. Fleurisia, né? Uma inflamação pulmonar. Isso, o biógrafo dele, Einhard, que era da corte, relata que ele ficou muito abatido, talvez sentindo que a obra estava inacabada, que muitos planos ainda não tinham sido concluídos. Ele foi para a cama em 21 de janeiro. E não levantou mais. Einhard registra a morte dele em 28 de janeiro de 814, nas palavras dele: morreu no 7º dia a partir da hora em que se deitou, às 9 horas da manhã, depois de participar da Santa Comunhão. Tinha 71 ou 72 anos, uma idade bem avançada para a época. E estava no 47º ano de reinado, uma vida inteira no poder praticamente. As fontes da época transmitem uma sensação palpável de que uma era chegava ao fim. A perda de uma figura gigantesca e uma incerteza sobre o futuro daquele imenso edifício político que ele tinha construído. Olhando para trás, então, o que essa análise toda nos mostra? Revela um líder de uma complexidade impressionante, fisicamente imponente, mas cheio de contradições pessoais, moralista e perdolário, gentil e implacável. E aqui talvez os pontos mais marcantes. Primeiro, que o sucesso militar dele veio menos da genialidade tática no campo de batalha e mais de uma capacidade organizacional, logística sem precedentes para a época. A máquina administrativa por trás da guerra. Exato. Segundo, que ele foi um administrador incrivelmente eficaz, transformou a governança, usou mecanismos inteligentes de controle, como os MICs. E terceiro, talvez o legado mais duradouro, foi um unificador cultural e legal. Aquele desejo por ordem, por padronização, buscando modelos em Roma, ajudou a moldar as próprias fundações culturais e religiosas da Europa Ocidental. Uma figura que era, ao mesmo tempo, produto do tempo dele, com raízes no mundo bárbaro, mas também um visionário com um projeto de civilização notavelmente ambicioso. Sem dúvida. E fica uma questão para a gente pensar, né? Que deriva direto dessa análise toda. Considerando essa estrutura vasta, complexa, política e administrativa que o Carlos Magno ergueu. Uma estrutura que parecia tão dependente da visão pessoal dele, da energia incansável, da capacidade organizacional, dos laços pessoais que ele cultivou com a elite, e considerando também os esforços enormes de padronização religiosa e legal para tentar criar coesão. Até que ponto a rápida fragmentação do império dele depois da morte foi uma inevitabilidade histórica? Seria simplesmente impossível manter unido um reino tão diverso com as tecnologias e estruturas sociais da época? Ou será que essa fragmentação foi, talvez, uma consequência mais direta das tensões internas de um império mantido coeso, em grande medida pela força extraordinária de uma única personalidade? É uma pergunta que continua a ecoar na história europeia e que nos convida a continuar explorando sem dúvida.